Olá, se você não me conhece, meu nome é Gabriel Ávila, eu sou advogado trabalhista e também especialista em direito tributário, e se inicia aqui mais um vídeo com pequenas doses de direito do trabalho nessa série chamada Direto da Fonte, produzida pelo Portal Contábeis. Hoje pela manhã eu estava lendo notícias e vi que o Google está sendo acusado lá nos Estados Unidos por violação a direitos trabalhistas após a demissão de empregados que queriam se sindicalizar. Lógico, a lei americana ela é diferente da lei brasileira, mas isso me trouxe à memória um assunto que eu queria falar com vocês, que é sobre a liberdade sindical. Isso está previsto na Constituição brasileira desde 1988, e depois, nos anos 90, uma convenção da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, foi ratificada pelo Congresso brasileiro. Então, se encerrou-se a discussão sobre liberdade sindical. Mas o que é liberdade sindical? É o direito de as pessoas criarem sindicatos independentemente de autorização prévia do Estado e também o direito dos próprios trabalhadores se sindicalizarem, ou seja, o direito deles ativamente irem até os sindicatos e participarem desse movimento sindical. Lógico que no Brasil hoje há muitos sindicatos, o que pode até gerar confusão para muitos empregados ou para a área administrativa das empresas, porque muitas vezes não se sabe nem que sindicato representa exatamente qual categoria, né? Porque surgem sindicatos novos o tempo todo, então pode gerar dúvida. Antigamente você tinha menos sindicatos com uma representação maior, de mais pessoas ou de uma abrangência maior, e hoje você tem um volume maior de sindicatos representando grupos menores de pessoas, tá? Mas não é disso que eu vou falar. Eu vou falar sobre a liberdade sindical e de um aspecto específico que é o seguinte. Você sabia no Brasil, inclusive, que há previsão de estabilidade de emprego para quem faz parte da direção dos sindicatos, né? Esse é um ponto muito relevante que as empresas especificamente têm que ficar atentas, né? Porque isso está disposto na CLT, ali no artigo 543, ali no parágrafo 3º, dizendo que, olha, fica vedada a dispensa, né, a demissão do empregado sindicalizado ou associado, a partir do momento do registro da sua candidatura para um cargo de direção ou representação sindical ou de associação profissional, até 1 ano após o final do seu mandato, caso ele seja eleito, inclusive como suplente. Então, vamos dissecar esse artigo aqui em partes, né? Então, primeiro, fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado, ou seja, simplesmente aquele que é sindicalizado já tem direito a essa estabilidade? Não. O sindicalizado por si só, aquele que é associado ao sindicato ou que participa do sindicato, não tem essa estabilidade. É simplesmente aquele que participa ou se candidata para um cargo de direção ou representação nessa entidade sindical. Então, olha, abriu uma eleição aqui para a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores. Todos aqueles que se candidatarem momentaneamente têm essa estabilidade de emprego. E aí vai ter a eleição, se elegem ali dos X candidatos apenas 7, por exemplo, e esses 7 seguem com a sua estabilidade até 1 ano depois do final do seu mandato. Aqueles que tiveram momentaneamente a estabilidade por conta da candidatura ao cargo, se não forem eleitos, a partir da data da eleição, se encerra essa estabilidade. Mas é importante ter em mente que o próprio candidato tem, sim, a estabilidade. Mas eu não fui eleito e fiquei como suplente, eu tenho estabilidade? Sim, aquele que foi eleito como suplente, ele foi eleito, ele não vai ocupar o cargo imediatamente, mas ele foi eleito sim para um cargo de suplência, enquanto o suplente também tem direito a essa estabilidade. Então, esse artigo ele diz o seguinte, que salvo se alguém cometer uma falta grave devidamente apurada ali nos termos da CLT, ele tem essa estabilidade. E o que a gente está falando de falta grave? Vamos traduzir aqui na prática. Significa que essa pessoa só pode ser demitida por justa causa, ou caso seja demitida sem justa causa, esse período de estabilidade
deve ser indenizado pela empresa. A gente sabe que muitas vezes as pessoas que são sindicalizadas não ficam num único mandato, né? Então, ela participa de primeiro mandato, depois ela já se candidata novamente, às vezes esse período de estabilidade vai se alongando no tempo. Se não tiver eleições abertas no momento do despedimento, a empresa deve pagar o período de estabilidade até um ano após o final do mandato. Então, existe um cálculo a ser feito que deve ser considerado para fazer o pagamento desse período de estabilidade, que aí é pago como uma indenização, enquanto indenização não tem reflexos trabalhistas nem previdenciários. Tá? Isso vai ter imposto de renda, não tem jeito, mas isso vai ser pago pelo empregado mediante retenção na fonte, mas as contribuições previdenciárias e os reflexos em outras verbas trabalhistas não são considerados nesse período estabilitário. Ah, mas se ele ficasse na empresa, eu teria que pagar esses tributos, não teria? Teria, mas como ele não ficou na empresa, você vai pagar isso através de uma indenização de natureza civil, né? Então não tem natureza de salário, isso é importante, tá? E além disso, a CLT, ela determina que para que exista essa estabilidade do dirigente sindical, a entidade sindical deve comunicar por escrito à empresa dentro de 24 horas a partir do registro da sua candidatura. Então, como é que a empresa vai ficar sabendo que o trabalhador dela, o empregado dela, é um candidato a um determinado cargo? Isso está previsto na lei, né? Está previsto na CLT que o sindicato tem que comunicar às empresas, porque a gente está falando de um sindicato que representa uma categoria. E essa categoria normalmente engloba empregados de diversas empresas. Então, a partir do momento da candidatura, o sindicato dos trabalhadores tem que comunicar às empresas ali, seja por e-mail, por carta ou por algum outro meio eficaz e formal, de que houve o registro da candidatura para que a empresa saiba que aquela pessoa, a partir daquele momento, está estável no trabalho. E aí, isso foi discussão por um bom tempo, que gerou até uma súmula no TST sobre se era dispensável ou indispensável essa comunicação da entidade sindical à empresa. E realmente ela é indispensável, ela é realmente importante, mas não é isso que vai garantir a estabilidade ao trabalhador. A primeira redação dessa súmula 369 do TST dizia que sim, mas em 2012, depois de uma dezena de processos no TST, resolveu-se alterar radicalmente o inciso 1º da súmula e regulamentou que, mesmo se não houver a comunicação da entidade sindical à empresa, ao empregador, do dirigente, dentro do prazo contido na CLT, existe ainda a estabilidade de emprego. Então, a questão é que o empregador deve ser comunicado da estabilidade enquanto o contrato estiver vigente. Olha, mas a empresa demitiu sem ter nenhum conhecimento. Neste caso, tudo bem, a estabilidade não fica garantida. Mas olha, se o sindicato demorou para comunicar à empresa da estabilidade, não fez em 24 horas, e no meio do mandato a empresa resolveu demitir o trabalhador, não tem problema, ele segue sendo estável. A questão é que a estabilidade deve ser comunicada enquanto o contrato ainda está vigente, ou pelo menos enquanto a comunicação da dispensa não foi feita. Acho que essa é a forma mais clara de se interpretar aqui o que está nessa súmula do TST desde 2012. Tá? E aí tiveram outras discussões em volta desse tema, que é a administração do sindicato. Hoje ela é exercida por no máximo 7 pessoas, né? E no mínimo 3 deles num conselho fiscal. Então você tem ali em torno de 10 pessoas no máximo que vão representar o sindicato, é lógico, além dos suplentes. Esse número foi bastante discutido, especialmente quando os sindicatos eram maiores e os sindicatos pretendiam ter uma administração, uma gestão com mais pessoas, mas isso também já foi superado. O Supremo Tribunal Federal validou a constitucionalidade dessa previsão da CLT. Então, basicamente, é isso. As pessoas que estão em cargo de direção no sindicato e aquelas durante o período
da votação ali, enquanto ainda não houve eleição, têm direito à estabilidade e, se forem demitidas sem justa causa, precisam ser indenizadas, mas se houver uma falta grave que justifique a demissão por justa causa, aí a demissão pode ser feita normalmente. Espero que tenha esclarecido um pouquinho desse tema para vocês. Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, que a gente está sempre olhando e respondendo. E se tiverem também sugestão de tema para vídeo, podem deixar aqui, tá bom? Então, aqui embaixo também tem meus contatos e vamos em frente.